O que o Filho de Deus praticou em seu íntimo depois da morte de São José até sair de Nazaré para dirigir-se ao deserto. Capítulo 12. Vida íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, por Monja Maria Cecília Bage. Consola, Mãe. Já sucedera a morte de José e foram realizadas todas as funções requeridas em tal ocorrência. Fiquei só com a minha dileta mãe, consolei-a e falei-lhe da seguinte maneira: Consolai-vos, minha querida mãe, porque a morte de vosso esposo José foi, como vistes, tão feliz e preciosa na presença de meu Pai. Uma vez que vos conformaste inteiramente com a vontade divina, digo-vos que o pesar sofrido pela morte de José é uma pequena amostra do mar de dores que haveis de sofrer por ocasião da minha morte. Ver-me-eis morrer de modo bem diverso da morte de José. Por isso, já se prepare vosso coração para os cruéis golpes que o amor lhe fará suportar. Em tudo, porém, consolai-vos assim. O quero, Pai, somente vós sereis minha companheira fiel no pesar. No entanto, durante o breve tempo que resta para estarmos juntos, eis-me pronto, cara mãe, para cumprir as vossas ordens. Não fixeis o olhar na divindade que se encontra em mim, mas olhai-me como verdadeiro filho e, como tal, ordenai-me, porque estarei sempre pronto a atender aos vossos sinais. Nada quero fazer que não me seja ordenado por vós, à exceção do que me mandar o Pai Celeste, e isto ainda vos participarei. Eis-me, portanto, sou todo vosso. Hei de obedecer-vos como filho, consolar-vos como esposo, qual esposo, prover-vos como tutor, animar-vos e ajudar-vos, qual protetor, e meu divino Pai nos olhará sempre como filhos queridos e amados. Durante o breve tempo que me resta, jamais vos deixarei. Para aproveitardes de minha presença, não me apartarei de vós, mas aonde quer que ides, acompanhar-vos-ei, até que tenha de cumprir a ordem do meu divino Pai. Então, separados, nosso espírito, todavia, estará sempre unido. Vosso coração será espelho fiel de tudo o que se passar em mim. E assim vossa vida estará mais em mim do que em vós. Nisto sempre vos serei companheiro fiel, porque não só sentirei todas as minhas penas, mas também todas as que haveis de sofrer por meu amor. Meu coração estará sempre ferido por vosso amor, e sereis sempre o objeto amável de meus pensamentos. Vos consolareis com meu amor, e eu me consolarei com o vosso. Se penardes por meu amor, penarei também eu por vosso amor. De fato, estaremos unidos de tal modo que, sendo dois, tornar-nos-emos um só. Conforme aconteceu no passado, consolai-vos, porque estareis sempre unida ao objeto amado. Jamais haverá divisão entre nós. Ouvindo isto, a querida mãe, ferida de dor pela veemência do amor, inteiramente conformada à vontade de meu Pai, prostrou-se aos meus pés. Não proferiu palavras, senão as seguintes: Filho, meu coração está preparado para sofrer tudo o que for enviado pelas mãos do Divino Pai. Peço-vos, porém, meu amado Filho, que não me abandoneis e me façais partícipe de vossas penas. Vendo minha querida mãe tão conformada no meio de tantas angústias, ergui-a com minha destra e, empregando todas as finezas que o casto amor me sugeriu, consolei-a e enchi de júbilo seu coração. Virtudes de Maria. Não te admires, esposa minha, se falei de tal maneira a minha querida mãe, recordando-lhe o que devia sofrer quando se achava aflita pela morte de José, porque deveis saber que tinha coração e ânimo generoso, forte e constante, e às almas grandes impõem-se grandes empresas. Ora, assim quis então pôr à prova a coragem de minha querida mãe, para enriquecê-la de mérito, exercitá-la com aquelas penas que no correr do tempo deviam atingir grau sumo, e servir com isto de admiração a todo o paraíso e ao mundo inteiro. Ao mesmo tempo, porém, que lhe falava, pedia ao Pai lhe desse força para suportar o prenúncio doloroso. O Divino Pai não falhou. As graças que o Pai lhe transmitia produziam os efeitos desejados, porque verdadeiramente ela será sábia, forte e prudente, repunha no peito as graças divinas e las conservava. Por isso, Pai de bom grado,
lhe as dava, sabendo que ela bem as guardaria e conservaria no seu coração, recolhendo o fruto que o Pai busca quando as concede. Pedi por isso ao Divino Pai se dignasse consolar todas as almas aflitas pela perda dos parentes e dar-lhes graça suficiente para se entregar inteiramente à sua vontade e às suas divinas disposições. Para obtê-lo, ofereci-lhe a minha conformidade e da querida mãe, que muito lhe agradaram. Prometeu-me fazer quanto reclamara, e em verdade não o omite, mas a maior parte das criaturas abandona-se à dor, pelo apego que tem ao que pede. No final, contudo, vence a graça, embora não faltem os que lhe oponham muita resistência. Por isto, pedi ao Pai novamente, se compadecesse deles e usasse de misericórdia. Efetivamente, mostrou-se muito propenso a compadecer-se deles e dar-lhes maior graça, de modo que se conformassem à sua vontade divina. O Pai revelava-se muito compassivo para com aqueles que, segundo a sua vontade, perdem os seres amados, consanguíneos, compadecido da fraqueza da carne, suporta-os pacientemente, enquanto a paixão violenta os aflige. De fato, não deixa de consolá-los de muitas maneiras. Dá, além disso, grande prêmio aos que, inteiramente conformados à sua vontade, sacrificam-lhe esta paixão e esta dor, e aumenta por esta razão em suas almas muitos graus de graça e de amor para com ele, com os quais podem adquirir maior mérito e maior glória. Agradeci ao Pai em nome de todos os meus irmãos, principalmente por aqueles que nisto erram. Não são poucos. Agradeci tudo ao Pai, que se mostrou satisfeito de tudo e por todos, reservando, porém, o mérito para aqueles que pagam seu débito. Os louvores divinos. Terminada a conversa com a querida mãe e obtido do Pai quanto desejava para meus irmãos, recitamos os louvores divinos, depois dos quais, feitas as habituais ofertas, oramos de novo ao Pai. Estando a querida mãe em seu retiro e eu no meu, pedi ao Pai manifestar-me sua vontade acerca do modo com o qual devia viver na companhia da minha querida mãe. Apesar de já saber tudo, não obstante, fiz esse ato de sujeição ao Pai para mostrar-me, para com ele, filho obediente, o que era muito agradável a ele. Representava diante dele todo o gênero humano e, como ele não podia comprazer-se nos homens, por ser a maioria deles desobedientes e seguir a vontade própria, comprazia-se em mim. Recebia por meu intermédio a submissão que eles lhes negam, como também recebia a glória que lhe é devida, à vontade do Pai. Ordenou-me o Pai que me mantivesse com a querida mãe, retirado em casa, para a consolação da mesma e para tratar com ele sobre a questão da redenção, até que chegasse a hora por ele determinada para me dirigir ao deserto. Aceitei com grande humildade e resignação a ordem do Divino Pai e mostrei-me pronta a executar quanto me havia ordenado. Pedi-lhe manifestasse de sua vontade também quanto a minha querida mãe, para a maior consolação sua, uma vez que ela estava orando com grande fervor. O Pai o realizou e, com luz superior, fê-la entender e captar a sua vontade. Também ela, unida a mim, adorou-a, recebeu-a com amor e gratidão e rendeu graças ao Pai, tendo agradecido ao Pai por tudo o que se dignara manifestar-me. Ofereci-lhe os atos praticados em nome de todos os meus irmãos. Foram-lhe muito agradáveis, pelo aprazimento e gosto que de mim recebera. Pedi-lhe dar a todos a graça de entregarem-se com humildade e sujeição à sua vontade, e submeterem-se de boa vontade a quem os governa em seu lugar. O Pai prometeu-me fazê-lo, e isto lhe agradeci, também em nome de todos, mas como te disse repetidas vezes, muito me amargurava a respeito do que pedia, porque via que a maior parte de meus irmãos haveria de abusar dessas graças, e na mesma medida da consolação que sentia para obtê-las do Pai, era o pesar de vê-las transcuradas, e na maior parte dos casos desprezadas, convidado pelo amor da mãe. Terminada a minha oração, fui ao encontro da dileta mãe, que, havendo acabado de rezar, esperava-me no seu retiro. Percebia muito bem quando eu finalizava a oração, por causa da união de seu espírito comigo, e por isso me convidava a ir para junto dela. Era atraído com violência por seu amor e por seu convite cordial e cortês.
Acorria mais ainda ao desejar ela entreter-se comigo sobre as perfeições divinas, porque achava toda a minha satisfação e gosto, tanto em ouvi-la pedir-me isto, como em manifestá-las, pois muito me alegrava falar das grandezas e perfeições de meu divino Pai, principalmente com a minha querida mãe, que delas possuía conhecimento mais claro do que já tiveram ou terão todas as criaturas unidas. Ofereci ao Pai os ardentes anseios de minha querida mãe e o gosto e prazer que sentia em manifestar as sumas grandezas e perfeições divinas. Em virtude disto, pedi-lhe inspirar ao coração de todos os meus irmãos ardentes desejos, idênticos aos de minha querida mãe, a fim de que, atraído pela violência do convite e do ardente anelo, me manifestasse a eles, fazendo-os ouvir no mais íntimo do coração a minha voz, revelando-lhes a vontade divina, instruindo-os acerca de quanto devem fazer pela glória do Pai e proveito deles, levando-os a entender e conhecer a grandeza da bondade divina, a misericórdia infinita e as divinas perfeições, a fim de que também eles procurem ser perfeitos, como seu Pai Celeste. Era tão ardente o anelo que tinha de tratar com meus irmãos a sós, no mais íntimo dos corações, que o pedi com grandes instâncias ao Pai, a fim de que ele, com a graça, os fosse preparando e dispondo para receberem tamanho favor. Este desejo me estimulou mais vezes a pedir com amor paterno a meus irmãos o seu coração, para que pudesse manifestar-me a eles. Se me dão um próprio coração, penso purificá-lo e torná-lo capaz de ouvir a minha voz e receber a impressão do meu amor. Que falta de correspondência, todavia encontro o meu amor, o meu desejo. Apesar disto, não deixei de orar mais vezes ao Pai. Comprazia-se muito o Divino Pai, porque o seu desejo era igual ao meu. Estava desejoso de comunicar-se às criaturas e ser por elas conhecido, porque se elas o conhecem, hão de também amá-lo. Alegrava-me de ser um canal pelo qual deviam as suas criaturas conhecê-lo e amá-lo. Assim ser-lhes-ia comunicado tanto bem, e ele receberia muita glória. Se a criatura conhece e ama seu Criador e Deus, é glória para o mesmo ser conhecido e amado. As obras de suas mãos dão-lhe a devida honra e cumprem o fim para o qual as criou. O amoroso Pai concedeu-me, portanto, tudo quanto eu lhe havia pedido e prometeu-me fazer tudo, concedendo aos meus irmãos tal desejo, graça e auxílio particular, a fim de superarem as paixões e desejos naturais dos sentidos, que sempre os atrai a desejarem as coisas terrenas e sensuais, e com isto depois se tornam incapazes de desejar com ardor as coisas celestes e espirituais. Por isso, meu Pai fez-me ver as graças e os auxílios que lhes daria para superarem os afetos e anelos terrenos e empenharem-se em desejar e procurar as coisas celestes e divinas, de modo a terem o coração preparado para receber a minha presença e as impressões de meu amor, e ouvirem as minhas palavras divinas. Vi que grandes foram os auxílios e maiores ainda as graças que o Pai tinha preparado para cada um. Alegrei-me muito e rendi as devidas graças ao Pai. Quanto, porém, foi amargurado esse prazer ao ver que meus irmãos desprezariam tanta graça e tantos auxílios, e que sua dureza seria tão grande que oporia resistência e ajudas tão válidas a tão potente graça. Senti a minha esposa minha como que diminuído na presença de meu Pai, ao ver que tantos e tantos não quereriam dar-me ingresso no coração, e que ao pedir-lhes eu mesmo, com tanto amor, muitos me negariam, por não quererem ouvir a minha voz e receber os meus ensinamentos, privar-se-iam de tantos bens e tornar-se-iam dignos da ira do meu Pai, enquanto eu desejava que fossem dignos de seu amor pela correspondência às graças divinas. Ofereci ao Pai este meu pesar e aquele abaixamento, porque sendo também eu Deus de majestade infinita, todavia, quanto à natureza humana, sentia e pedia-lhe que o recebesse em suplência por todas as faltas de meus irmãos ingratos e descorteses, suplicando-lhe não se irar contra eles e oferecendo-me todo inteiro para satisfazer a justiça divina. O Pai recebia estas ofertas e mostrava-se aplacado, agradecia-lhe por isto e louvava a sua infinita bondade. Jesus e Maria, indo pois para junto da dileta mãe, que já estava muito ansiosa a esperar-me, disse-lhe: Eis-me, mãe caríssima, acorri veloz ao vosso convite.
Vós me sois cara por demais, e a violência de vosso amor não me permite delongas diante de vossos anseios. Vós somente sois toda bela aos meus olhos e aos de meu divino Pai, e em vós muito nos comprazemos. Sois o jardim de nossas delícias, onde nos alegra estabelecer morada, e onde a aura suavíssima do Espírito Santo, que em vós, sua esposa, habita, nos recreia, e o odor de vossas virtudes nos deleita. Vosso amor suficientemente nos aplaca. Com estas e semelhantes palavras saudava a minha querida mãe, consolava e aliviava-lhe os pesares amorosos. Ao dizer isto oralmente, a querida mãe voltava logo o pensamento ao divino Pai e dizia-lhe: Pai, estarei sempre pronto a acorrer aos convites amorosos de meus irmãos. Não tardarei a consolá-los, para que eles não tardem a convidar-me. Portanto, inspirai-lhes tal sentimento, uma vez que por si mesmos não são capazes nem hábeis para tanto, devido à fraqueza humana. Então vi todos aqueles que me convidariam cordialmente, com toda a sinceridade e violência do seu amor, e muito me alegrei. Decidi a correr logo a consolá-los e a manifestar-me, a deliciar-me com eles. Os divinos louvores. Tendo saudado da maneira citada a querida mãe, e tendo ela retribuído a saudação com finezas de amor, cantamos os louvores divinos conforme costumávamos, porque o modo de viver iniciado jamais foi abandonado em qualquer eventualidade. Enquanto morei com minha querida mãe, assim continuamos sempre. Quando eu estava longe, o nosso espírito se unia nas horas estabelecidas, a louvar o meu divino Pai, ao qual ofereci esta perseverança em suplência pelas faltas de meus irmãos, e pedi-lhe que, em virtude dela, desse-lhes o dom da perseverança no serviço divino e nas obras empreendidas para seu louvor e glória. Ciente de que meus irmãos haveriam de falhar muito neste ponto, e de que, apesar de solícitos por empreenderem tão santos exercícios, se-lhes ia igualmente fácil deixá-los e transcurá-los, supliquei com muita instância ao Pai que lhes concedesse o dom da perseverança, sendo tal dom grátis dado. Procurei merecê-lo e pedi ao Pai que o desse facilmente a quem lhe o pedisse, em meu nome e por meus méritos. O Pai me prometeu e, de fato, se mostrou muito liberal. Portudo, agradeci também em nome de meus irmãos para suprir-lhes as faltas. Acabados os louvores divinos, fiz as habituais ofertas em nome de todos os meus irmãos. A querida mãe unia-se a mim, de onde resultavam grandes tributos ao Pai. Todos em nome do gênero humano, que seria das criaturas, se não satisfazesse bem o Pai, em nome de todos. Um dia meus irmãos verão quanto eu fiz junto do Pai por eles. Não há mente humana que possa compreendê-lo, mas eles hão de compreendê-lo quando, livres dos liames do corpo, a alma for bem-aventurada no seio da imensa bondade. Então entenderá e conhecerá claramente quanto fiz junto do Pai para que chegasse a ser eternamente feliz. Por isso, louvar-me-á e bendirá eternamente, e eu alegrar-me-ei ao ver que para esta foram frutuosas as minhas ações e que foram satisfeitos meus desejos e os do Divino Pai. Altíssimas revelações. Finalizando tudo o que agora disse, comecei a tratar com a querida mãe acerca das perfeições divinas. Estava inteiramente atenta a ouvir as minhas palavras, ficaram-lhe por inteiro impressos na sua mente. Ela conservava todas no íntimo do coração. A querida mãe muito se alegrava com esses argumentos, e a sua alma, alimentando-se disto, muito se locupetrava, e cada vez mais crescia no conhecimento de seu Deus e inflamava-se no amor a Ele. Alegrava-me também ao manifestar as grandezas e perfeições do Divino Pai, e por isto expandia-me muito sobre elas, tanto mais que discorria diante de quem aproveitava tanto e colhia o almejado fruto. Uma vez que então chegara a hora na qual podia falar publicamente deste assunto, desafogava meu desejo com a querida mãe. Ela, ao ouvir-me, ficava em êxtase por causa da doçura e a violência do amor que tanto aumentavam nela. Com tais discursos, suplicava então ao Pai fizesse com que as suas divinas palavras causassem impressão no coração dos ouvintes e operassem os maravilhosos efeitos que, por virtude própria, costumam operar em quem as escuta, principalmente quando são proferidas por uma alma repleta de Deus.
Na verdade, esposa minha, a palavra divina é uma semente que produz grande fruto na alma que a recebe. Importa que verdadeiramente a receba, não a rejeite e que a terra do coração seja apta a receber a dita semente. Se o coração está cheio de coisas mundanas, certo que em tal coração não fixará raízes, por estar cheio de outras sementes. Por isto pedi ao Pai que desse também tal virtude à palavra divina, a saber que ouvida com atenção e desejo de alcançar fruto, dê forças à alma para extirpar do coração qualquer outra semente e receber em si a semente divina, a fim de que a vida eterna frutificasse nela. O Pai prometeu-me fazê-lo, de fato em muitos consegue seus admiráveis efeitos, mas ó quantos abusam de tal graça e permanecem em sua dureza e cegueira. Grande preocupação tive por esses miseráveis e muito os recomendei ao meu Pai, por mais que me afadigasse por eles. Não pude obter o desejo intento, porque o apego às coisas mundanas produz em alguns raízes tão fortes que, por mais que se faça, não podem ser arrancadas, uma vez que eles não querem. Trouxeram-me muita alegria os que alcançariam o almejado fruto e aproveitariam tão bem a palavra dita divina. Presas as raízes em seu coração, não as arrancariam mais, até que chegado o tempo de recolherem a messe. Vão fruir junto do Pai daquele fruto que neles operou e produziu a palavra divina, por terem-na acolhido e conservado no coração. O Pai atendeu-me em tudo e com grande amor vai realizando quanto dele reclame. Com muita gratidão agradeci-lhe, em nome de todos, como se as graças que dá a meus irmãos fossem para mim concedidas. Mostrava-me grato e obrigado em nome de todos, e agradecia. Isto muito lhe aprazia, e eu o louvava e engrandecia-lhe a infinita bondade, o zelo pelas almas. Depois de conversar com a querida mãe, deixava-a para que se ocupasse em contemplar quanto havia ouvido de mim, e seu espírito em contemplação fruísse das perfeições divinas. Retirava-me de novo para orar ao Pai pelos irmãos todos e pedir-lhe em favor de cada um em particular, segundo a necessidade que descobria neles, porque todos me estavam presentes. Obtive do Pai quanto suplicava, nenhuma das minhas orações foram debalde, mas sempre alcançava rescrito de graça no que toca ao Divino Pai. Só no referente aos meus irmãos não inteiramente atendidos os meus anelos, porque permaneciam na dureza e na perversidade. Queria ter a vontade de todos para poder guiá-los pelo caminho reto, mas sendo o homem árbitro do seu querer, não podia fazê-lo sem o seu consentimento. Como encontrava aí muitos obstáculos e grande dificuldade, sentia pesar. Grande consolação trazia-me ver alguns que, renunciando efetivamente a si mesmos, sacrificam-me à vontade, de maneira a poder eu guiá-los pelo caminho seguro e fazer com que o Pai ponha neles toda a sua complacência. Em relação a eles, considerava bem empregadas todas as minhas ocupações e fadigas, porque retirava o fruto visado. De fato, de que eu os apresentava ao Pai, este os olhava com olhos amorosos, e neles se comprazia, e eu alegrava-me com este aprazimento. Toda a minha ocupação consistia em obter a salvação de todos os meus irmãos em geral e a cada um em particular. Não me cansei, nem tive tédio ou enjoo, embora os visse obstinados e perversos. Perseverei assim até o último suspiro da minha vida. Oferecia muitas vezes ao Pai esta infatigabilidade e paciência. Em virtude das mesmas, suplicava-lhe dar tal graça a todos aqueles que se entregam a tão santo exercício, isto é, orar para a salvação do próximo, empenhar-se em seu favor junto do Pai, a fim de que continuem no exercício empreendido, por mais que vejam pouco fruto que colhem devido à obstinação e dureza que neles reina. A continuação de suas súplicas jamais fica estéril, retiram sempre algum fruto, se não em tudo o que pedem, ao menos em parte. Depois é sempre certo o mérito que adquirem junto do Pai. Isto me prometeu o Pai fazer, bem como dar tal zelo às almas escolhidas para semelhante exercício. Vendo a sua infinita bondade, que muitos correriam à perdição, decidiu escolher alguns para mediadores junto de si, com fervorosas orações e súplicas insistentes, impetrariam para aqueles a graça divina que tanto desmereceram e aplacariam a justiça divina irritada e irada contra os transgressores da lei divina. Teriam méritos para que possam ter valor, pois os meus méritos dão peso e valor a todas as obras boas.
todo o valor, porém, provém dos meus méritos por serem de merecimento e valor infinitos. Por estes, doados por mim aos homens, podem obter graça, porque se os oferecem ao Pai, oferecem uma coisa inteiramente do seu agrado, de mérito infinito, por serem obras realizadas por mim, que relativamente à divindade sou Deus infinito como Ele. Quanto à natureza humana, sou-lhe de suma complacência, enquanto sou o unigênito, por Ele infinitamente amado, no qual muito se compraz. O amoroso Pai atendeu-me em tudo e eu agradeci-lhe por tudo e alegrava-me por sua infinita bondade e misericórdia. Expiações pelo gênero humano. A mãe de Leto ocupava-se depois em trabalhos manuais para o seu e o meu sustento, à medida que bastasse para o alimento cotidiano, o qual, muito parco, era tomado ao declinar o dia, em quantidade suficiente para a manutenção individual. Depois da morte de José, agimos em relação a isso com maior moderação, bastando-nos apenas pão, apenas e um pouco de água, por mais que a nossa natureza humana nos fizesse, às vezes, sentir a necessidade de qualquer coisa adequada ao gosto natural, este foi por nós sempre mortificado. Oferecíamos ao Divino Pai a privação em desconto de tudo aquilo em que meus irmãos se excedessem neste particular. Vivíamos em tudo mortificados para satisfazer com isto a justiça divina, como endossara os débitos de todo o gênero humano, de todos os modos procurava satisfazer a justiça divina. O Pai o mostrando-me agrado. Em compensação, requeria isto de mim, pois a justiça divina exigia ser por tudo e em tudo satisfeita. Eu, de bom grado, dava-lhe a satisfação devida, embora soubesse perfeitamente que sofria por meus irmãos que em maioria seriam tão ingratos e desagradecidos para comigo. Isto, porém, jamais me impediu de sofrer e satisfazer por eles. O Redentor e a Corredentora. Enquanto minha querida mãe estava ocupada no trabalho, às vezes conversávamos afetuosamente. Ela manifestava-me o amor que dedicava ao Pai e a mim, e eu lhe revelava nosso aprazimento. Com estes mútuos afetos crescia mais o seu amor e inflamava-se de tal maneira que o Pai devia empregar a sua poderosa graça a fim de que ela não se extinguisse pela violência do feliz incêndio, porque a natureza humana não conseguia dominar tamanha força de amor. Muitas vezes eu aprendia a discorrer sobre a caridade ao próximo e manifestava-lhe a necessidade de cada um. Ela inflamava-se de tanto amor e compaixão para com o próximo que se teria sacrificado como vítima para seu remédio. Nestas ocasiões, propunha-se fazer tudo quanto pudesse junto do Pai para ajudá-lo e aliviá-lo em suas necessidades, não só espirituais, mas também temporais. Dizia-lhe com frequentes vezes: minha mãe, vim ao mundo para a salvação de todos os meus irmãos, e por isso desejo que também vós nisto me façais companhia. Em nada podereis vos tornar tão agradável, meu Pai, e a mim como em cooperar para a redenção humana. Sacrificar-me-ei a mim, vosso caríssimo Filho, e a vós mesma. Sacrificando-me a mim, vosso caríssimo Filho, e a vós mesma, a mim, consentindo de boa vontade que seja sacrificado no altar da cruz, e a vós, sofrendo na alma todas as penas que eu sofrerei no corpo, e com isto tornar-vos vítima pela dor e o amor. A estas palavras a querida mãe mostrava-se inteiramente pronta e resignada, oferecia-se inteiramente a meu Pai e oferecia também a mim, seu dileto filho. O Divino Pai muito se alegrava com estes colóquios entre nós e recebia prazerosamente a oferta. Alegrava-me também eu com semelhantes entretenimentos, e a querida mãe se regozijava com a minha presença. Enquanto me entretinha assim com ela, não deixava de volver o olhar a meus irmãos, e contemplando-os com amor e caridade, tencionava entreter-me mentalmente também com eles, em afetos mútuos e conversas amorosas. Ao estarem ocupados no trabalho para ganhar o pão e empregarem bem o tempo sem perdê-lo ociosamente, podiam também fluir de minha presença, se não visível, ao menos invisível, e perceber os efeitos de minha habitação neles. Por isso, supliquei ao Pai, o qual se mostrou contente e prometeu-me dar a cada um a graça necessária para se tornar capaz de semelhante favor, principalmente um desejo ardente de entreter-se comigo e uma ânsia amorosa por causa desta tivessem o pensamento de convidar para estar com eles e uma solicitude em procurar manter puro o coração, para que
Eu, com gosto, acorra a estar com eles e fazer-me sentir, provar e ver através dos olhos interiores da alma. Agradeci ao Pai todas essas graças que com tanto amor distribuiria a todos os meus irmãos. Vi a multidão daqueles que abusariam e senti imenso pesar. Consolava-me, porém, ver alguns inteiramente atentos a tão santo exercício, a procurar-me e convidar-me a entreter-me com eles com anelos amorosos e insistentes. Eu inteiramente amor dizia, tereis, pois, a sorte de fluir de minha presença, provareis a doçura do meu amor, vereis quão suave sou e quão deleitável para quem me busca, em verdade, para quem se aproxima de mim e só se contenta comigo. Estarei convosco para minhas delícias e meu prazer, felizes de vós. Mas meu coração almejava que todos tivessem tão bela sorte e causava-me pesar verificar quão poucos eram. Por isso eu suplicava de novo ao Pai que lhes concedesse maior graça e o Pai me prometeu fazê-lo. De fato, não o omite. Via que esta nova graça alguns aproveitariam e com isto muito me alegrava. Considerava a esposa minha todos como irmãos, mas eram por mim muito mais amados, enquanto irmãos amorosos e obedientes ao Pai, os que se deleitam em entreter-se e tratar comigo. O Pai, ao inspirá-los e dar-lhes graça, sem violentar a ninguém, quer que correspondam com prontidão e amor, porque mesmo a criatura deve pôr nas ações algo de seu. A correspondência à graça consiste na execução das inspirações na prontidão em cumprir a vontade do Pai. Daí, se a criatura não haga, é culpa dela. Resistindo à vontade divina, desprezando a graça e rejeitando as inspirações, mostra-se em tudo contrário a mim e ao Pai. Por esta razão, carece de todo bem por culpa própria e torna-se incapaz de receber nova graça. Por isso não consegue quanto pedir por ele ao Pai. Assim digo-te, esposa minha, estejas bem atenta a não rejeitar jamais as inspirações divinas, a não abusar da graça divina, a não oferecer resistência à vontade de meu Pai, porque se assim agires estarás no número dos que são privados de qualquer graça que eu lhes mereci e obtive do Pai, e foram-me matéria de labor e pena. Ocupações de Jesus. Entretendo-me, portanto, conforme te declarei com minha querida mãe, todo o tempo era por mim empregado em minhas contínuas orações e súplicas ao Pai pela salvação de meus irmãos. Por eles orava, por eles louvava e bendizia ao Pai. Em todos os momentos empenhava-me por eles. Oferecia essa contínua ocupação ao Pai e pedia-lhe que, por virtude da mesma e pelo prazer que nisso achava, se dignasse dar a todos os meus irmãos vivo desejo de empregar todo o tempo em sua honra e glória, e que todas as suas ações tivessem apenas um fim: agradar-lhe. Vendo que meus irmãos agindo assim dariam muito gosto ao Pai e mereceriam muito, pedi com muita instância ao Pai se dignasse conceder a todos tal sentimento, acompanhado da graça divina, para poder pô-lo em execução. O Pai prometeu fazê-lo como de fato não omite, mas bem poucos são os que aproveitam tal graça e seguem tal sentimento dado pelo Pai com tanto amor, e por isso privam-se de mérito tão grande e não dão esta glória e prazer ao Divino Pai. Afligia-me, esposa minha, por eles e sentia grande compaixão, mas vendo que eles mesmos eram a causa da perda de tamanho bem, voltava-me para o Pai e rogava-lhe se compadecesse deles e jamais interrompesse a comunicação com suas luzes e graças. Muitas vezes encontrava o Pai irado contra os meus irmãos por causa da dureza deles e pelo desprezo de suas graças. Como me apresentava ele em nome de todos, sentia grande confusão e humilhava-me muito em sua presença, pedindo-lhe se revelasse Pai misericordioso para com todos e oferecia-me para dar satisfação à justiça divina em nome de todos. O Pai contemplava-me e, encontrando em mim todo o seu prazer, aplacava-se. Queria, esposa minha, que o mundo inteiro conhecesse o benefício que o Pai lhe concedeu ao dar-lhe a mim seu unigênito e o tesouro inestimável que eles em mim encontram, uma vez que o Pai, por meu intermédio, ficava satisfeito em nome de todos, oferecendo-lhe a minha pessoa e os meus méritos. Ele lhes oferece uma moeda, com a qual o Pai fica abundantemente satisfeito por todos os débitos deles. Em mim, ele acha a complacência que neles não encontra, porque eles, descorteses, lhe negam. Murmurações dos nazarenos. Estando eu, pois, com a minha querida mãe, não nos faltava ocasiões de sofrer, porque os aldeões murmuravam a meu respeito, como sendo pessoa inteiramente ociosa e desperdiçada.
Murmuravam também sobre minha querida mãe, dizendo que me havia educado muito mal. Eu sabia de tudo e conhecia o íntimo dos corações. Muito me afligia ver que muitos estariam tão mal dispostos a receber a minha doutrina e como em minha pátria obteria tão pouco fruto com a minha pregação. Os que eram por mim mais amados e beneficiados seriam os mais ingratos e avessos à minha celestial doutrina. Sofria com alegria as detrações e as murmurações, para poder oferecê-las ao Pai. Não só a alegria e a paciência com as quais as suportava, mas também as virtudes que praticava ao orar muito por eles. Só me causava grande pesar a ofensa que faziam ao meu divino Pai e a mim, seu unigênito. Esta, sim, transpassava meu coração. Ofereci esta dor ao Pai em desconto das ofensas que daquela nação recebia na minha pessoa, a qual era por eles muito ultrajada com palavras impróprias e com desprezo e aversão. O Pai, com isto, se aplacava. Mansidão do coração de Jesus. Estava retirado, sofrendo tudo em silêncio, sem jamais me lamentar com alguém. Nunca me mostrei irado, mas sempre tive jovialidade, amor, grande compaixão por todos, demonstrando a todos a sinceridade de meu amor e a caridade que ardia em meu coração, em prol de sua salvação. Pedi ao Pai, desse aos meus irmãos sentimentos semelhantes, a saber, sofrerem com alegria as detrações, as murmurações que contra eles se fazem, e orar por aqueles que falam mal deles, porque dão atenção à virtude, ao retiro e ao desprezo do mundo. Fazia-me ver o Pai que não deixaria nisto de ouvir-me, mas seriam muitos poucos os que seguiriam o que lhes inspirasse, porque a maioria haveria de aderir à paixão do amor próprio que ambiciona e quer a estima, o respeito de cada um, e não se convence de retribuir o mal com o bem e orar por quem o ofende. Muito me afligia ver quão poucos me imitariam. Desejando de meus seguidores esta imitação, propus-me de deixar mais lembretes, como ouvirás no curso da minha pregação e da minha paixão. Convite ao deserto. Entretendo-me, pois, como disse, com a querida mãe, contínuos exercícios de louvor, de orações, de mortificações, praticava todas as virtudes que eu oferecia ao Pai, em nome de meus irmãos. O Pai Divino ficava com isto muito satisfeito, lhe alegrava-se com minha vida, assim desconhecida e retirada, comprazendo-se muito em mim, enquanto orava com habitual anelo de realizar logo a obra da redenção e manifestar ao mundo suas misericórdias. Inteiramente pronto a cumprir a vontade divina, declarou-me ter já chegado a hora de minha pregação. O Espírito Divino me chamou a um lugar mais remoto e solitário, isto é, ao deserto, e pelo mesmo Espírito fui para lá conduzido. O Pai declarou-me ser igualmente vontade sua que me sujeitasse a receber o batismo de João e com isto consolidar aquele sacramento. Enquanto o homem me humilhasse, tendo oculta a divindade que estava em mim, como havia sempre feito em todas as ocasiões, querendo parecer puramente homem e sujeitar-me a tudo o que ordenava a lei, quanto a antiga como a nova que vim ensinar ao mundo. Submissão generosa. Adorei o Eterno Pai, recebendo suas ordens com suma alegria e resignação. Mostrei-me pronto a cumprir em tudo a sua vontade. Pedi-lhe que obtivesse de mim a satisfação devida por meus irmãos, pois estava pronto a dar-lhe por todos, sem exceção alguma. Recomendei-lhe a minha querida mãe, e embora sentisse muito deixá-la, mostrei-me, não obstante, pronto a cumprir as suas ordens. Ofereci-lhe esta vontade pronta diante de suas ordens em nome de todos os meus irmãos, e pedi-lhe que, em virtude da mesma e pela complacência que nisto tinha, se dignasse dar a todos os meus irmãos a graça especial de também eles se submeterem de bom grado às ordens divinas e estarem dispostos a deixar até as coisas mais caras para realizar a vontade divina. O dileto Pai prometeu-me fazê-lo e, de fato, não o omite, mas a maior parte deles não se prevalece de tal graça e resiste muito. Pedi-lhe ainda que, ao chamar o Divino Espírito a algum deles para uma vida mais retirada e perfeita, corresponda logo à vocação. Vendo que para isto necessitava de nova graça, impetrei-a do Divino Pai. Tudo isso obtive, louvei-o e agradeci em nome de todos. Fala com a mãe.
Terminada a minha oração e cumpridos todos os deveres para com o Divino Pai, fui falar com a querida mãe e declarei-lhe ter chegado o tempo em que devia realizar a vontade de meu Pai, sendo-me forçoso retirar-lhe a minha presença. Confortei-a, animei-a e assegurei-lhe que em espírito jamais nos separaríamos. Dizia-lhe, minha cara mãe, agora é o momento de começardes a sofrer tudo o que no decurso de minha vida fui lhe indicando que haveria de me acontecer, de mostrardes agora coragem e de se realçarem cada vez mais as nossas virtudes e a submissão aos decretos divinos. Ficai ciente de que devo ir para o deserto por ordem do Divino Pai e para lá serei conduzido pelo Espírito Divino. Preciso ainda ser batizado por João. Retirando-me ao horrível deserto, farei penitência por todo o gênero humano. Sofrerei fome e sede, estarei exposto às intempéries do ar. Tudo, porém, ser-me grato e suave, porque assim cumprirei a vontade de meu Pai Celeste e satisfarei a justiça divina pelos pecados do gênero humano. Lá tratarei com o Divino Pai acerca da obra verdadeiramente grandiosa da redenção. Por isso, minha querida mãe, entregai-vos inteiramente à vontade de meu Pai. Partirei e vós ficareis. Deixo-vos o meu coração e levo comigo o vosso. Minha cara mãe, animai-vos a sofrer todas as penas que hei de sofrer eu. Vosso único e dileto filho, sempre fostes o objeto mais caro e agradável a meu amor, e cada vez mais o sereis, porque sereis também o objeto da minha dor. Se penardes por meu amor, sofrerei igualmente as vossas penas. Ânimo, portanto, minha querida mãe, encoraje-se o vosso espírito, pois deveis ser o exemplar perfeito de minha vida. E alegrai-vos, por conseguinte, no meio de vossas penas, porque estáis certa de que em tudo realizais a vontade de meu Pai, que vos chamou a um grau tão elevado, escolheu-vos para minha mãe e vos criou para tão grande glória sua. Enquanto assim falava a dileta mãe, rogava ao Pai, lhe desse a graça de conformar-se inteiramente à sua vontade. O Pai lhe dava e nela operava de modo admirável, porque estava inteiramente disposta a recebê-la e recebia qual precioso dom. Sentia no coração a pena de ficar sem mim, objeto do seu amor e sua única consolação. Todavia, alegrava-se por se cumprir a vontade divina e genuflexo adorou os decretos divinos e de bom grado se contentou com ficar sem o seu amado filho. Por isso, voltando-se para mim, dizia: está preparado e de bom grado fico sem minha única consolação, para que se cumpram os decretos do Divino Pai, filho querido. Portanto, não vos verei doravante, senão em meio às penas, lutas, sofrimentos extremos. Ah, pudesse eu sozinha sofrer todos os vossos padecimentos, chamar-me-ia feliz se tivesse a sorte de aliviar-vos de todas as penas e assumi-las para mim. Mas, como foi decretado que deveis sofrer, estou contente, porque também eu sofrerei penas maiores por vos ver sofrer, meu caro filho e único bem. Faça-se a vontade divina, entrego-me a ela totalmente. Enquanto a querida mãe assim falava, suplicava ao Pai, desse a todos os meus irmãos esses nobres sentimentos, a fim de que nas ocasiões dadas também eles se portem de maneira mencionada e sejam generosos em sofrer tudo o que o meu Pai lhes envia de duro e penoso. O Pai alegrava-se muito ao ver e ouvir minha querida mãe, tão bem disposta e preparada para sofrer tudo por seu amor. Eu, por este aprazimento, pedia-lhe com instância repartisse com meus irmãos a dita graça. O Pai amoroso me concedeu com toda a liberalidade. E, em verdade, verifiquei que alguns a utilizariam tão bem que imitariam a querida mãe nas ocasiões que se lhes apresentassem. Com isto muito me alegrei. Este prazer, porém, foi amargurado pela multidão daqueles que se portariam diversamente. Meu coração sofria imensa pena ao ver como a graça outorgada pelo meu Pai, com tanto amor, faria pouca ou nenhuma impressão em seus corações, e que se tornariam tão obstinados e duros que jamais se entregariam à vontade do Pai, nem receberiam com resignação os decretos divinos. O que mais me desagradava era que os decretos divinos, de igual modo, hão de se realizar a eles, devem se sujeitar, queiram ou não queiram. Com sua perversidade e dureza, transformam em matéria de castigo o que meu Pai ordenou e decretou que lhe sirva de matéria de mérito e de prêmio. O cântico de louvor. Tendo acabado o discurso à mãe dileta e obtido do Pai o que reclamava, disse a mãe, minha mãe, com os atos de virtude heróica: vós vos tornais muito grata ao meu Pai, e ele em vós muito se compraz. Por isso, louvemos juntos a sua bondade.
Assim cantamos os novos cânticos de louvor ao Pai, terminados os quais os ofereci, em agradecimento pelas muitas graças outorgadas à querida Mãe, e ainda em nome de todos os meus irmãos, principalmente daqueles que recebem graças maiores por corresponderem a elas e assim se prepararam para receber ainda maiores. A refeição frugal. Finalizadas as ações de graças e as ofertas, alimentei-me junto com a querida mãe, conforme costumávamos com a habitual pobreza. Olhava-me, a querida mãe falava-me ao coração, exprimindo-me a sua dor e simultaneamente a conformidade de sua vontade e de meu pai. Quantos dardos de amor vinham ferir o coração! Vibrados do íntimo de seu coração, todo inflamado de incêndio divino, enlanguecia por este divino amor, mas tendo presente o objeto amado, nele se deliciava. Faria-lhe, contudo, o pensamento de ter de ficar sem ele dentro de breves momentos. Combatia em seu coração o amor e a dor, e tudo era para o seu amado bem. Alegrava-se pelo cumprimento da vontade divina. Penava, porque esta lhe tirava o caro filho. Entre alegrias e sofrimentos, ardente de amor, fazia de si e do caro filho um sacrifício nobre ao seu Deus. Quanto me alegrava, esposa minha, ao ver assim a mãe dileta. Na verdade, causava grande deleite também ao meu divino Pai. Suas palavras ocasionaram-me tanta admiração a todos os espíritos angélicos. Unidos, louvavam ao Pai por ter criado e posto no mundo tão nobre e digna criatura. Louvavam-no e agradecia-lhe por tê-la constituído sua rainha e minha mãe digníssima. Aprazia também isso ao divino Pai, bem como a vista de tão consumada obra que a Ab Eterno havia determinado criar. Breve repouso. Depois de termos tomado a refeição para conservar nossa humanidade e rendidas as graças ao Pai, conforme costumávamos, entretive-me com breve tempo de colóquios divinos, retirei-me em seguida por um breve repouso, pois depois devia logo partir para o Jordão. Depois de curto lapso de tempo, orei ao Pai e, prostrado em sua presença, ofereci-me inteiramente a Ele, pronto a cumprir suas ordens. Renovei minhas súplicas com mais instância por todos os meus irmãos. Mandou-me o divino Pai que partisse imediatamente de Nazaré e dirigisse-me ao Jordão, a fim de ser lá batizado por João, porque ele, naquela oportunidade, manifestaria a todos a sua complacência. Afasta-se da mãe. Pedi a bênção ao Pai e depois dirigi-me à querida mãe, ao qual encontrei em oração, preparando-se para sofrer a pena que por minha ausência sentiria. Falei-lhe com grande amor, dizendo-lhe: minha mãe, ficai em paz, chegou a hora em que devo executar as ordens do Pai. Não posso conviver mais convosco, cara mãe. Tereis notícias minhas sempre que quiserdes, por meio de anjos que constituem a vossa corte. Ademais, vosso coração, espelho fiel do meu, tudo vos contará distintamente. Nada haverá de que não conhecereis claramente os padecimentos que hei de sofrer. Vós os sentireis todos, e o amor tudo vos fará sofrer. Acompanhai-me sempre, como fizeste até agora, na oração ao Pai pela salvação do gênero humano, para que a obra da redenção seja frutuosa para todos, uma vez que para salvar a todos desci do céu. Abençoai-me, pois, cara mãe, como vosso verdadeiro filho, e depois sereis abençoada por mim, enquanto vosso Deus. A estas palavras sentiu a querida mãe a alma transpassada de dor, mas, animada pela graça divina, realçou suas raras virtudes de fortaleza, coragem, conformidade ao querer divino. Depois de vários e mútuos afetos, abençoou-me e eu, por minha vez, abençoei-a. Também o Pai a abençoou. Assim, após o último adeus à cara mãe, saí de casa e da pátria para seguir as ordens do Divino Pai. Ao mesmo tempo, todavia, que assim argumentava com a querida mãe, pedi ao Pai se dignasse dar a todos os meus irmãos sentimentos semelhantes de virtude, em especial os que vivem unidos a mim e professam seguir-me e imitar-me. Ao serem privados da consolação sensível de minha presença, por disposição divina, conforme-se totalmente à vontade divina, sofram de bom grado a ausência do objeto amado e pratiquem todas as virtudes que em tais ocasiões praticou a querida mãe. Pedi-lhe com grande instância esta graça, muito necessária à fraqueza humana, que dificilmente se acomoda a ficar sem a consolação que a presença divina traz à alma. O Pai prometeu-me dá-la a todos aqueles que fossem entregados em tal estado. Jamais deixe de fazê-lo. Muitos de meus irmãos aproveitam bem e vão praticando aquelas virtudes que em tais ocasiões quer deles o Pai. São, porém, muitos os que disto pouco aproveitam. Neles que está
não está morto efetivamente o amor próprio, pois não estão totalmente despojados de si mesmos. Rezei novamente ao Pai para que se lhes desse maior graça e luzes mais potentes, as quais em muitos produzem seus efeitos. Por causa destes muitos, me regozijei e propus-me tornar a manifestar-me a eles, depois de breve tempo, com clareza maior, consolando-os e fazendo-os fruir do fruto de sua paciência e fortaleza e de todas as virtudes que em semelhante ausência vão praticando. Exortações à esposa. Esposa minha, aprende da querida mãe o modo de praticardes em minha ausência as virtudes a exercitar, e como receber tudo das mãos de meu divino Pai, que te rege, e Abe Eterno ordenou o modo pelo qual deve atrair-te a si, e de que seguires as minhas pegadas. Sê forte e estável na fé, esperando com paciência meu retorno. Combate virilmente as tuas paixões e o inimigo infernal, para obteres vitória de ti mesma e de teus inimigos. Recorre com confiança ao meu divino Pai e suplica-lhe, dá-te todas as graças e as luzes que mereci por ti, com meus rogos, e que ele me prometeu. Se vires que não és ouvida logo, não te canses de pedir, se perseverares, sem dúvida obterás, pois o Pai me empenhou sua palavra e não deixará de dar-te tudo o que me prometeu. Vê como jamais me cansei de rogar por meus irmãos, ora, imita-me fielmente em tudo.